Boa noite. O Conversas Cruzadas volta a mais um dos aspectos do tema geral, crise das finanças do Estado, parcelamento de vencimentos, proposta de alternativas, uma delas, o uso dos depósitos judiciais. Dito assim, as pessoas apressadamente podem ter interpretações equivocadas do que seja exatamente o depósito judicial, quem pode ou não deliberar que seja usado, quanto pode ser usado e quando usado pelo Poder Executivo para preencher suas despesas, para atender suas despesas, o custeio da máquina ou o que venha a ser, quanto tem que pagar de volta para este pacote dos depósitos judiciais. O que são precatórios e o que são requisições de pequeno valor. Como a Assembleia Legislativa está se posicionando, a decisão do governo de mandar ou não mandar, o que o Tribunal de Justiça tinha que fazer como passo deflagrador de um procedimento novo nesta matéria e a posição da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós vamos passear por todas estas nuances para que você, telespectador da TV Com, tenha plena compreensão do assunto. Está começando o Conversas Cruzadas. Nossos convidados hoje, o presidente da secção gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, Dr. Marcelo Bertolucci. Compõe a mesa o desembargador e presidente do Conselho de Comunicação do Tribunal de Justiça do Estado, nosso ex-companheiro desta casa, Dr. Túlio Martins. Também conosco o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Luiz Fernando Mainardi. E ainda estávamos na expectativa de confirmações de representantes das bancadas que apoiam o governo. Até bem claro que fique, porque o senhor e a senhora estão acostumados com o equilíbrio, com a manifestação do programa, ensejando igualdade de tratamento às posições que vêm aqui ser defendidas. Muitas vezes convergem, outras vezes divergem plenamente. Hoje, era de lei que estivesse aqui alguém que representasse a bancada governista. O tema está no Legislativo. Por isso, o Legislativo, a posição do Tribunal, a posição da Ordem. E queríamos uma posição de uma bancada, especialmente a do PMDB, que representasse o governo. A derradeira tentativa com as bancadas que apoiam o governo estadual foi com a bancada do PP, Partido Progressista. Em nenhuma delas, nem nas lideranças e nem no contato que a produtora Lígia Castro fez, quase que gabinete a gabinete, nenhum deles teve oportunidade, teve momento, teve escolha de vir aqui. Os demais convidados aqui estão. Acho que não há prejuízo, todavia, para a defesa ou aquilo que seja oposição ao uso de depósitos judiciais pelo Poder Executivo. Eu começo por quem é detentor, é guardião desses depósitos, o Poder Judiciário. Eu começo pelo desembargador Túlio, para que nos diga, especialmente, desembargador, o passo que o tribunal deu à unanimidade no seu órgão especial de facilitar para o governo, caso queira usar, o uso desses recursos. Boa noite. Boa noite, Brito, deputado Mainardi, prazer, doutor Marcelo, nossos espectadores. O tribunal, em um julgamento do órgão especial, convocado extraordinariamente, eu integro o órgão especial, participei, votamos e a unanimidade foi aprovada a medida, a proposta de envio de um projeto de lei à Assembleia Legislativa, uma ideia do desembargador Aquino, do nosso presidente, em que o tribunal abre mão de uma parte significativa dos juros, do spread dos depósitos, e eu já explico em seguida, lembrando um pouquinho aos espectadores como funciona isso, dos depósitos judiciais para o Poder Executivo, ao longo de 4 anos, num valor de um pouquinho mais de R$1 bilhão. O que, convenhamos, é bastante dinheiro aqui e em qualquer lugar. Este é um outro dado, R$1 bilhão. Apressadamente, alguns disseram que em 24 horas estaria disponível esse dinheiro. Não, R$1 bilhão ao longo de 4 anos. Exato. Existe um outro bilhão que se torna disponível, mas aí é do principal. É a proposta de aumento de 85 para 95. Os dois, evidentemente, dependendo do Legislativo. Mas este é um alívio
nas contas do Poder Executivo um alívio extraordinário, porque é um dinheiro que o Executivo deixa de gastar. Quer dizer, então é um alívio no balanço de pagamentos. Apenas para recuperar um pouquinho o que aconteceu. Aproximadamente 10 anos atrás, se constatou que os depósitos judiciais, ou seja, todas aquelas situações em que havia dinheiro das partes que litigam depositado no sistema bancário, esses depósitos eram remunerados, e são remunerados até hoje, com o rendimento da poupança para o interessado, para a parte que está no processo, e os bancos aplicavam no mercado financeiro, evidentemente juntando todas as quantias, e havia uma diferença significativa do spread, que é a diferença entre o custo de captação e o lucro na aplicação do banco. Através de uma iniciativa da administração do tribunal de então, o assunto foi debatido, foi levado à Assembleia Legislativa e aí resultou uma lei dizendo que sob determinadas condições, este dinheiro poderia ser aplicado e o spread ficaria para o poder público. Aquela verba que estava dispersa no sistema bancário ficou concentrada no Banrisul, está na lei. 10% do spread é do Banrisul, é a remuneração. Chegou a haver caixa estadual ou já tinha fechado a caixa? Não existia mais caixa. Já não existia mais a caixa. Não existia mais caixa, era o Banrisul. E tinha os funcionários aqueles do quadro de extensão da Caixa e tal, mas aqui ainda tem alguns que estão na ativa. Então, resumidamente, o que aconteceu? O ganho financeiro que ficava no sistema bancário passou a ficar com o Banrisul, um banco público, alguma coisa pouca com o Executivo e com o Poder Judiciário, que utilizou esse dinheiro, nunca utilizou para pagamento de folha, porque não podia, só para o Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário, que permitiu novas construções. Isso, e um grande investimento em informatização. Tá. Um grande investimento em informatização. Esta é a história dos depósitos judiciais. A partir de um determinado momento, se estabeleceu um interesse, uma discussão a partir do interesse do Poder Executivo em utilizar parte desses depósitos do principal, com ele, Poder Executivo, remunerando. O Poder Judiciário e o dono do dinheiro. O Judiciário não é dono do dinheiro, o dinheiro é dos depositantes. Nós somos apenas aqueles que guardam o cofre e utilizar para investimentos, enfim, para suas contas. Não se confunde esse dinheiro com dinheiro de precatórios e RPMs. Não. É importante também esclarecer. Exatamente. Então, aí nós tivemos, Brito, uma evolução, governo Rigoto, Ieda, Tarso e Sartori. Todos utilizando, e hoje nós temos um total aqui de 8.349 bilhões no dia de hoje, utilizados do principal pelo poder público. Este dinheiro, estes em todo esse período ou neste governo atual? Não. Este é o acumulado. O acumulado, tá. O governo Sartori utilizou, até o dia de hoje, 641.612.189,94 até ao final da tarde, quando foi fechada essa planilha. Uma hipótese, doutor Túlio. Digamos que todas as partes que estão litigando em juízo, disputando um determinado valor, e até para que haja honestidade de quem vai litigar, o depósito fica feito, para não dizer que seja uma aventura, é este o espírito. Exatamente. Correto? Eu quero decidir com o doutor Mainardi aqui este valor. Então, o valor fica lá depositado. Ou não quer pagar mal, que é muito comum. Exatamente. Nós temos boa fé e fica aí à disposição até que a justiça decida. Muito bem. Digamos que todas estas partes entrassem em um grande acordo e apresentassem no mesmo dia petições pedindo homologação de uma transação. O Estado teria que ter, na mesma hora, todo o dinheiro para devolver as partes, correto? Nessa hipótese teórica teria. Essa hipótese que seria a mesma de que todas as pessoas acorressem a todos os bancos no mesmo dia, na mesma hora, todos os bancos vão quebrar. Sim, exatamente. Exatamente. Mas essa é uma hipótese no mundo real, né, Brito? Embora o raciocínio seja muito interessante, ela é muito remota. Só para um dado, só para te interromper um pouquinho o raciocínio, eu estava dizendo antes para o presidente Marcelo, a maior ação que tramita no Rio Grande do Sul hoje é de 70 milhões de reais. A maior. Se nessa uma das partes desistir e a outra for lá buscar os 70 milhões, tem 1 bilhão. Tem 1 bilhão não, tem 1,5.
lá. Então, esse encaixe técnico tem. Tá. De mais a mais, a conta dos depósitos judiciais funciona, e é sempre a imagem que eu uso, porque eu acho que é uma imagem muito simples, mas muito boa, exatamente como uma caixa d'água. Sempre entrando e sempre saindo. Tá? Então, existem pequenas variações. Agora, claro, uma hipótese remota como esta que tu está dizendo, bem. Evidentemente... Não, exatamente por ser remota e fantástica até, é que todos têm a segurança de que no mundo real, como os bancos fazem diariamente na sua vida, e aí vem o spread, inclusive. Né? Exatamente. Exatamente. Eu capto por tanto, empresto por mais tanto e tenho um prazo para devolver para este de quem captei aquilo que lhe cai. Exatamente. E a tua pergunta, e voltando ao início, qual foi a decisão do tribunal? Esta remuneração que vem para o tribunal, que o tribunal investe, o tribunal abriu mão de 50% ao longo de 4 anos. Então o executivo não precisa pagar. E a remuneração do depositante está garantida pela parte do tribunal. Foi uma maneira efetiva, rápida e que nós consideramos muito concreta, muito objetiva. Porque o tribunal, em momento algum, teve a ideia ou qualquer intenção de fazer propostas abstratas. Vamos monitorar, vamos criar um grupo de estudo, vamos criar uma comissão. Que não chega a coisa nenhuma com isso. O presidente foi muito rápido, foi muito objetivo, muito ágil. Nisto propôs, todos os colegas receberam com antecedência, todo mundo estudou, falamos, debatemos, discutimos e foi uma decisão que me deixou muito feliz, muito orgulhoso, porque eu acho que foi muito objetiva e muito oportuna. Bom, deputado Luiz Fernando Mainardi, o Partido dos Trabalhadores, até porque no governo Tarso Genro houve o uso dos depósitos judiciais, nós não temos nenhuma dúvida quanto a isso, não tem oposição conceitual a esta emergência socorrida desta forma. E no caso concreto de agora, acho até que falou antes do governo. Eu acho que o PT, neste momento, foi quem propôs inicialmente. Então, o desequilíbrio até da bancada se supera por essa questão aparentemente esdrúxula. PMDB não veio ao programa, não quis vir. O PT, que é a oposição, vem e defende a ideia dos depósitos judiciais serem usados. Boa noite, deputado Mainardi. Boa noite. Me permita chamar também de doutor Brito aqui. Por quê? Que é isso? Doutor Brito, doutor Marcelo e doutor Túlio. É uma situação realmente, me parece, constrangedora para a base do governo. Talvez eu até compreenda. Talvez não, eu compreendo por que eles não vêm. É muito difícil. Sustentar uma posição que levou o governo a dispor no dia 31 desse mês, aliás, do mês passado, mês de agosto, de 270 milhões, em torno disso, talvez um pouco menos, de recursos na conta dos depósitos judiciais, recursos esses que eles saíram do Caixa Único e foram para o depósito judicial. Porque o governo está utilizando a conta dos depósitos judiciais para também guardar dinheiro. Como é o juro mais alto que o governo hoje paga de todos os recursos que ele tomou emprestado, quando tem dinheiro em caixa, eles vão lá, depositam e aí deixam de pagar 14,25%. Mas o governo, que desde o início estabeleceu uma estratégia para criar um ambiente de dificuldades na sociedade, e nós estamos no ápice, no momento mais importante, digamos, dessa estratégia. Pode parecer surreal, mas é verdade. Para que ele pudesse aplicar duas grandes medidas estratégicas. Uma, a diminuição do tamanho do Estado, seja através da venda de estatais, seja através do arroxo salarial. E ela já está se dando as duas. É tanto que o ano que vem nós teremos orçamentos congelados, sem reajuste para absolutamente ninguém. E para que a segunda se desse certo também, que é aumentar o ICMS, era necessário criar uma situação de caos na sociedade, onde que todos concordassem com a seguinte ideia: somos contra o aumento do ICMS, mas não tem outro jeito, não tem outra solução. Para isso, as coisas foram acontecendo, o governo, numa inércia absoluta, e podemos aqui depois debater o que poderia ter sido feito e não foi feito, até levar a essa situação. E essa situação chegou hoje a este ponto, em que o governo detinha 270 milhões,
no dia 31, poderia ter pago, além dos R$600 para cada matrícula dos servidores, poderia ter pago R$778 a mais, podendo chegar, portanto, a R$1.378. E não fez deliberadamente. Talvez venha aí o constrangimento. Porque é surreal, mas é verdade, aquilo que se atribuía às oposições até algum tempo, as oposições irresponsáveis, que propugnam, que trabalhavam com a ideia, né, do quanto pior melhor, acabou se constituindo numa tática do governo. O quanto pior melhor. O quanto pior estiver a condição, melhor para se aprovar o aumento do ICMS. Esse é o quadro atual, porque não tem explicação. Aliás, veja bem, o governo detendo 270 milhões e não pagar os servidores é descumprir uma ordem judicial emanada pela Justiça do Rio Grande do Sul, que determina que os salários sejam pagos em dia. Que, aliás, o governador está se defendendo no STF. Faz isso alegando, faz a sua defesa alegando a chamada impossibilidade material. O que quer dizer isso? Não tenho dinheiro, portanto não posso pagar. Mas se no caixa do governo havia mais de 270 milhões e não utilizou, cai por terra essa defesa, e aí eu não sei o que vai acontecer, sinceramente. Não vou aqui pré-julgar, mas é de uma, no mínimo, de uma insensatez, de uma irresponsabilidade, de um desrespeito para com os servidores e para com a população em geral que está sofrendo as consequências da deterioração dos serviços públicos no Rio Grande do Sul. Há quantas anda na Assembleia a proposta de elevação do uso de 85% para 95% dos depósitos judiciais? Está há mais de um mês tramitando a proposta que as oposições fizeram. Nós, 20 parlamentares de oposição, 5 partidos, propusemos isso como forma de aliviar a situação emergencialmente. Para que se pagasse no mês de julho o salário em dia, no mês de agosto em dia, e que o governo pudesse pagar mais alguns meses as contas em dia, não só dos servidores, mas outras contas, porque ali se tem R$1 bilhão. E eu quero pegar aqui também, até aproveitando o esclarecimento. R$1 bilhão a mais. Exatamente, o esclarecimento que já trouxe o desembargador Túlio, este 85% para 95% do principal, onde haveria então o aporte de R$1 bilhão. R$1 bilhão e 100, alguma coisa assim. Além daquele outro bilhão que o tribunal está disponibilizando. Sim, são 2 bilhões. Exatamente. O governo... este segundo bilhão, ao longo de 4 anos, naquela ação que toma o tribunal de mitigar o seu uso de juros. Mas veja bem, eu quero tecer um comentário aqui para, em primeiro lugar, quero aqui registrar 3 momentos significativos. O primeiro deles é cumprimentar o tribunal pela iniciativa, já há mais de 10 anos atrás, ter tirado esses rendimentos dos bancos privados e integrado aos cofres do Estado do Rio Grande do Sul. Quem ganhava a diferença da poupança para a Selic eram os bancos. E hoje quem ganha é o Estado. Quando o governo, o Poder Executivo, vai a partir... Então, esse é o primeiro registro. Isso. Cumprimentar o tribunal por essa iniciativa. E essa iniciativa, veja bem, que ao longo do tempo essa iniciativa, que passou a dar rendimentos para o Poder Judiciário, aliviou o Poder Judiciário de buscar no Tesouro do Estado recursos para a informatização, para novos prédios, né, a manutenção. Foi diminuindo. A parcela, hoje não existem recursos do Tesouro para o Poder Judiciário investir nos seus prédios, porque é um poder que está presente na grande maioria das cidades brasileiras, das cidades gaúchas. O segundo momento também é de elogio ao governador Rigoto, que, observando que haviam recursos parados e que, na perspectiva, né, de tempo, não tem como voltar esse recurso. Não tem por que voltar, porque nós nunca vamos zerar. Isso é que nem esse exemplo que foi dado em relação aos depósitos feitos nos bancos. Né? Entra por mês, cresce mais ou menos 40 milhões por mês a conta dos depósitos judiciais. Né? Entra 70, sai 50, entra 80, sai... tem uma margem... É a caixa d'água. Tem uma margem permanentemente, em que a parte é remunerada, né, com a poupança e o Estado é remunerado com a outra diferença, que daria mais 7%. Digamos, de 14,7% é para a poupança, 7%. Essa remuneração hoje vai para o Estado, para o Poder Judiciário. Quando o Poder Executivo toma esse dinheiro a partir do governo Rigoto e passa a utilizar em projetos do Estado,
ele passa a pagar esses 14%, valores de hoje, percentuais de hoje. Muito bem, 7 é para a poupança, que é o real que o Estado paga. É o juro mais baixo de todos os empréstimos que nós temos no Rio Grande do Sul. O até então mais baixo são os empréstimos internacionais, que é de 2% ao ano, mas eles são vinculados ao dólar. Com esse aumento do dólar, estourou, né, os juros e o Estado está pagando um juro muito alto. Portanto, o Estado do Rio Grande do Sul paga apenas 7. Porque os outros 7 é como compreendendo o Estado como um corpo em que o recurso sai de um bolso e entra no outro. Sai do bolso do Poder Executivo e entra no bolso do Poder Judiciário. Compreende? Esse é um juro. O tempo pois é, mas só para terminar o raciocínio. Depois me corta no outro tempo. Esses 7%, portanto, e mais 7 que totalizam os 14%, isso fez com que nós tivéssemos encontrado uma solução ao longo do tempo. E no governo Tarso, foi o governo que mais sacou, é verdade, e nós podemos justificar, inclusive, doutor Marcelo, também posso, sei que o senhor contestará, mas nós pagamos, o governo Tarso pagou 4 bilhões e 600 milhões em precatórios e RPVs, em valores atualizados. 4.600. Isso é como se estivéssemos transferido o dinheiro de uma conta em que o dinheiro está parado para pagar credores do Estado do Rio Grande do Sul. Houve uma movimentação, uma transferência de recursos que nós achamos que também estamos fazendo não só justiça, mas estamos pagando a conta daqueles que endividaram, especialmente de Antônio Brito, de onde vieram a maior parte dos precatórios, que é da chamada Lei Brito. Bom, então não se altera a posição, que já se conhece há bom tempo. O PT não só vota, como propôs que fosse ampliada a utilização dos depósitos de 85% para 95% e também aplaude aquilo que agora está posto aí de o tribunal mitigar a sua participação no spread para facilitar, desde logo, o uso de um segundo milhão. É isto? É exatamente isso. O tribunal age novamente com inteligência e solidária a situação do Estado, abrindo mão da metade dos rendimentos que tem, além daquele que não pode abrir mão, que é do direito das partes. Doutor Marcelo Bertolucci, a Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Marcelo está preparado como se estivesse numa audiência, ou no tribunal do júri, que é a sua praia. Já foi nossa praia, em conjunto. Para minha alegria, para minha alegria. Doutor Marcelo, a OAB não só se manifesta contrariamente, como atuou, age. Tem feitos ajuizados para impedir o uso dos depósitos judiciais. Pois fale sobre isso. Muito boa noite, caro amigo Brito. Muito boa noite, desembargador Túlio. Uma alegria reencontrá-lo. Minha saudação ao caríssimo deputado Mainardi. De fato, Brito, a Ordem, quando aborda esse tema, e esse tema é um tema relevantíssimo, ela aborda com a responsabilidade de quem tem trabalhado muito em prol das questões estruturais do Estado envolvendo a nossa suposta dívida, faço questão aqui de apontar. Fomos, e eu faço essa pequena introdução, em 2012 ao Supremo e judicializamos o tema dívida pública, justamente porque entendemos que não é possível esse estado de coisas que estamos vivendo aqui no Estado. Nós utilizamos uma metáfora na OAB, que estamos sofrendo uma intervenção federal branca aqui no Estado, porque não é possível, ao passo que em qualquer contrato, o cidadão ele é tolhido da sua disposição, da sua propriedade por uma decisão judicial. E aqui não, aqui basta uma tecla para que a União Federal retire o oxigênio de um ente federado, no caso do Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, fomos discutir a dívida e estamos muito convictos que a ação da OAB proposta sob a liderança do então presidente Cláudio Lamáquia poderá render efeitos concretos no Estado. Fomos ao Supremo bradar por duas questões, claro, conceituais da ordem, mas que acabam tendo repercussão nas finanças: pensões vitalícias para governadores e aposentadoria especial para deputados estaduais, questões que implicam financeiramente. E com esta responsabilidade, nós também fomos ao Supremo em 2013, através de uma ação, dizendo com todas as letras que os depósitos pertencem à cidadania. Não é razoável, na nossa compreensão conceitual, que valores que pertençam ao cidadão e que são entregues ao Poder Judiciário, e, portanto, pelo Poder Judiciário devem ser tutelados, a nossa visão, sejam retirados e colocados no Caixa Geral do Governo do Estado. E, não obstante,
a mais nobre das intenções dos governantes. Mas o fato é que estes valores são entregues a título de depósito. Só para entender e passar ao telespectador, os remédios usados, a ação direta de inconstitucionalidade sobre as leis que autorizaram essas pensões e tudo isso. Exatamente. Com relação os dois temas, né? Pensões dos deputados, dos governadores, pensões vitalícias e aposentadorias dos deputados estaduais, duas ações diretas que caminham muito bem no Supremo. E também, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, a ação 5080, em 2013, fomos ao Supremo para que as duas leis gaúchas, a de 2004 e a de 2006, sejam declaradas inconstitucionais. E a ordem conta, Brito, com dois pareceres. Essa ação, nós estamos dando publicização a isso. Esta ação deverá ser julgada em curto espaço de tempo, a ação que visa ver as duas leis gaúchas que autorizam o Executivo a sacar depósitos. E esta ação conta com parecer favorável da Advocacia Geral da União, subscrita pelo advogado-geral Dr. Luiz Inácio Adams, e com parecer favorável do Ministério Público Federal, os quais dizem com todas as letras que destinar ao Estado, ou a quem quer que seja, recursos de terceiros depositados em conta à disposição do Judiciário, a revelia deles constitui apropriação do patrimônio alheio, com interferência na relação jurídica civil. Portanto, o depósito judicial, ele tem produzido a utilização de efeitos maléficos na sociedade gaúcha. Por quê? Porque nós estamos nesse estado de insolvência e nem os 9 bilhões retirados por todos os governadores desde 2006 tiveram o condão de nos afastar deste estado de insolvência. E mais, Brito, custa para o cidadão do Rio Grande, este cidadão que sofre com balas perdidas em Porto Alegre, aqui no bairro Menino Deus, que está sem hospital, que está sem escola, custa mais de 3 milhões por dia apenas o juro destes quase 9 bilhões sacados nos últimos anos. Então, a ordem trabalha com questões conceituais, independentemente de quem seja o partido. Nós fizemos uma crítica bastante forte ao saque realizado pelo então governador Tarso Genro, como estamos fazendo com a mesma intensidade a crítica ao projeto emanado do Poder Executivo. Não é possível nós continuarmos vivendo com base em subterfúgios. Utilizando uma outra metáfora, o depósito judicial é um ópio que os governantes, quando começam a utilizar, não param mais de fazê-lo. Agora eu pergunto ao cidadão do Rio Grande, em sendo acolhida a ação proposta pela OAB em 2013, e este é um indicativo, porque nós temos dois pareceres muito contundentes. Vamos nos situar, então, inclusive, quanto a isso, doutor Marcelo. Obviamente que há relatores. Ministro Fux. Ministro Luiz Fux. Relator da ação dos depósitos judiciais. Muito bem. Não tem ainda, não houve nem... Não iniciou o julgamento. Não há prazo ainda, não está pautado. E nem iniciou o julgamento. Não, mas a ação está pronta para ser colocada em pauta. Nem o relatório do relator é conhecido? Ainda não. Não, muito mas bem. Mas nós já estivemos no Supremo Tribunal Federal, conversando, exercendo o nosso papel de advogar a causa, e há uma grande tendência, se ela não for julgada este ano, no mais tardar, no início do ano que vem. Portanto, nós não teremos, se esta ação for acolhida, evidentemente, mas a condição de utilização dos depósitos judiciais. E mais do que isso, poderá o Supremo determinar a devolução desses valores ou até mesmo a responsabilização de terceiros. Portanto, esses valores pertencem ao cidadão, Brito, ao cidadão que trabalha, que exerce a sua profissão e que deposita o seu patrimônio e o entrega ao Poder Judiciário, que na nossa avaliação é o guardião fiel e responsável. Nós não podemos fazer orçamento público com valores que pertencem ao cidadão. Na ação existem outros intervenientes, amicus curiae? Existem alguns intervenientes, sobretudo sindicatos, que aqui ocorreram e que estão muito atentos a esta ação, que é uma ação estrutural e estruturante. É muito sério o que acontece não só no Rio Grande do Sul, mas em alguns outros estados da federação. É importante também que as pessoas sejam sempre lembradas
de que a Ordem dos Advogados tem esta prerrogativa, tem esta legitimidade para este tipo de ação, a ação direta de inconstitucionalidade das mais claramente postas no rol das prerrogativas da Ordem, e ela atua em nome de ninguém e em nome de todos ao mesmo tempo. Exatamente. E, Brito, apenas para finalizar o raciocínio, nós estamos falando aqui de um tema que diz respeito à democracia, à independência dos poderes, à equidistância dos poderes. Os valores são entregues ao Poder Judiciário. E o Executivo, ao buscar no Poder Judiciário valores de terceiros, ele, na nossa avaliação, ele exorbita a sua função. Existe uma hipertrofia perigosa, indesejada do Poder Executivo, quando vai ao Poder Judiciário buscar valores que pertencem ao cidadão. Portanto, o teu exemplo de várias pessoas buscando cumprimento na rede bancária da sua decisão é um exemplo muito feliz. E ele é factível no estado do Rio Grande do Sul. Portanto, está em perigo a democracia. E a utilização desta técnica, que passa a ser uma técnica fazendária, não só aqui no estado, mas em alguns outros estados, ele merece a nossa ação concreta com a responsabilidade que temos de saber que o Estado passa por uma situação de insolvência que vem de 40 anos. Mas aqui nós estamos vivenciando mais um ópio, perigoso ópio, que pode lesar o cidadão. Se há parte demandada numa ação direta de inconstitucionalidade, é o Poder Legislativo, mas quem sancionou. Exatamente. Poder Legislativo e o governador. Ou seja, o Tribunal de Justiça pode ser chamado a informar. Perfeitamente. Não é parte. Não é parte. Assembleia Legislativa e Governo do Estado. Está aqui a ação. Nesse caso, estamos todos errados. Poder Executivo, Poder Judiciário e Poder Legislativo. É o que sustenta a ordem. É o que sustenta a ordem. A ordem não sustenta que todos estão errados. A ordem sustenta que há um direito de propriedade que tem que ser respeitado. E assim existe na democracia o direito ao devido processo legal. Ninguém pode ser privado de seus bens sem o devido processo legal. Eu não posso admitir o Poder Executivo... Você não é privado, né, doutor Marcelo? Aí que está. O doutor Marcelo é uma pessoa excepcional de se conversar, porque nós temos um diálogo muito respeitoso e muito intenso com a ordem, mas aí existe uma divergência aqui. São duas coisas diferentes. Quer dizer, a alternativa é o dinheiro ficar no banco. E aí o banco é o guardião e tem a obrigação de devolver lá um dia. Eu não sei se o Banrisul vai ter também. Nós não podemos prever de uma maneira tão ampla e tão teórica. Qualquer cálculo atuarial nos mostra que não existe um risco aqui, agora. Vou fazer uma pergunta. Mas só uma observação. É que a divergência da ordem, que é muito respeitável, ela é conceitual. A ordem acha que não deve ser feito. Esse é o ponto. Mas também prática, desembargador Túlio, pelo seguinte, eu não gostaria de entregar o meu patrimônio a um banco de um Estado insolvente como o nosso. Há uma análise de risco concreto. Bom, será que o cidadão não tem direito de fazer a avaliação de risco a quem deve entregar o seu patrimônio? Mas a reserva técnica, doutor Marcelo, ela cresce mais ou menos de 45 a 50 milhões por mês. Mas, desembargador Túlio, eu vou suspender a sessão por alguns minutos. Quem faz é o cidadão no seu mais amplo direito de escolha e não de cogência. Eu vou suspender a sessão por alguns segundos e vou retomá-la com uma pergunta que tem sim o componente da provocação, sempre com a ideia de que a gente faça aflorar a verdade e o esclarecimento. Nós já temos uma inquietação que a Ordem dos Advogados apresenta e sustenta isso perante o Supremo Tribunal Federal, até aqui com o resguardo de 2 pareceres do Ministério Público e da Advocacia Geral da União. Muito bem. Há uma outra interrogação. Eu fiz aquela hipótese de todos acorrerem buscando seus depósitos. Pode ser real, Brito. Tá, pode ser real. E como faz? Há sempre uma outra pergunta no imaginário popular. Pois é, os juízes não vão ficar demorando as sentenças para poder usar esse dinheiro para custear o Estado? E a decisão judicial de quem é o depósito fica postergada por conta disso? Até por falta de equilíbrio entre o dever e o haver? No próximo bloco. Perfeito? Perfeito. Começa o próximo bloco com esta resposta do desembargador Túlio Martins.
Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Sistema Fecomércio. Com você a gente faz a economia girar. Univates, para quem explora, as dúvidas nunca acabam. Ceprorgues, uma plataforma de negócios e representatividade única. E Funerária Ângelos, funeral mais cremação em 10 vezes no cartão. Muito bem. Desembargador Túlio, provocação que restou do bloco anterior. Há risco, em algum momento, de as sentenças serem postergadas, os processos demorarem para que o dinheiro fique disponível como depósito judicial utilizável? Nenhum risco. São 5 milhões de processos aqui no estado do Rio Grande do Sul, o que, aliás, mostra como nós estamos mal, né? Um estado desse tamanhinho e pouco importante economicamente, como o Rio Grande do Sul, que infelizmente é verdade, ter 5 milhões de processos é uma coisa preocupante. Ainda levamos uma flauta do governador do Maranhão, né? Dizendo que não quer que o Maranhão vire um Rio Grande do Sul, ver como chegou, como está a nossa autoestima. Mas a verdade é o seguinte, os processos eles têm os seus prazos, existe prazo para o juiz, prazo para as partes. Se houver um acordo, as partes fazem... Este número imenso de processos e, na maioria, interesses patrimoniais. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, muito boa lembrança. E os processos têm o seu rito, têm a sua velocidade, não existe nenhum controle nesse sentido, não teria nenhum interesse. Tudo que o juiz quer é que o processo ande, que o processo se resolva e que ele vá em frente. O Poder Judiciário, por um acaso, por uma disposição legal, é o depositário. Poderia ser talvez um banco estatal, o depositário, ou o executivo, ou o legislativo, sei lá, mas pela ordem natural das coisas, o judiciário ficou como depositário. Não existe nenhuma possibilidade nesse sentido, isso é apenas uma formulação teórica, da mesma maneira que terminar tudo ao mesmo tempo. Qual é a disposição legal que determina esta missão de guardar o depósito das partes? Bom, isso aí vem do Código de Processo Civil, evidentemente, das leis de organização judiciária e de uma série de outras leis. Por exemplo, uma ação de consignação e pagamento. É um exemplo clássico. Eu não sei se eu pago para o deputado ou se eu pago para o presidente da ordem. Uma questão qualquer. E eu não quero pagar mal. O que eu faço? Eu deposito e o juiz, espero o juiz dizer. Isso está lá na ação de consignação e pagamento. Existem algumas hipóteses no crime que o dinheiro fica depositado, dinheiro do narcotráfico, tem depósito de toda natureza, tem questões tributárias que nem são atingidas aqui por essa legislação. Então, esse dinheiro todo, ele entra de uma forma profundamente capilarizada. Bom, e sai de uma forma também profundamente, todo ele com fundamento legal. E o fundamento é o Código de Processo Civil, marcadamente. Basicamente. Então, esse é um dos aspectos da ação da ordem. Perfeitamente. De apontar uma inconstitucionalidade, porque a lei do Rio Grande do Sul contraria o CPC, o Código de Processo Civil? Exatamente. Essa é a tese? Exatamente. Esse é um dos... Esse é um dos argumentos, Brito, trabalhados pela OAB na sua inicial, no sentido de que somente a União Federal pode legislar sobre regra de direito processual. Quando nós estamos determinando, quando o magistrado, melhor dizendo, determina o depósito judicial, ele está cumprindo uma regra de processo. E, portanto, este argumento da incompetência, no sentido formal da palavra, do Estado para legislar sobre a matéria, também foi acolhido tanto pela AGU como pelo MPF. É bem verdade que a ação não foi julgada ainda, evidentemente, mas há um indicativo de que o Supremo diga preliminarmente que não pode o Estado do Rio Grande do Sul, como fez lá em 2004 e em 2006, legislar sobre regras de processo. Bom, esse é o entendimento. Mas o argumento de fundo é a questão... Na verdade, não é bem uma regra de processo. É uma coisa... Agora vocês vão gostar. Esta é a vexata question. É que o Estado do Rio Grande do Sul, aqui o nosso parlamento não disse que o depósito não deveria ser feito. Mas veja, não há nenhuma alteração. Depois que o depósito está feito, é só a administração daquele dinheiro. E uma coisa só que eu gostaria de dizer é o seguinte, é que para a parte... Pro Antônio, pro Cláudio, pro Túlio, pro Luiz, pro Marcelo, para qualquer um que deposita, seja qual for o sistema, a remuneração vai ser a mesma.
Vai ser da poupança. Vai ser da poupança, não pode, esse dinheiro não há como ser remunerado acima da poupança. É isso. Brito, posso fazer uma pequena provocação? Uma provocação ao meu amigo, ao apresentador, ao promotor de então, Cláudio Brito. Qual é a figura penal que nós temos em mente se um privado busca o patrimônio alheio? Apropriação indébita. Pois é. Artigo 68 do Código Penal, se eu me lembro bem. O crime do caixa. E esta é o crime do caixa. O crime do caixa. Este raciocínio, ele poderia ser aplicado em tese, nós estamos falando em tese, não no caso concreto, entre dois privados, entre o João e o Pedro. Agora, qual é a relação conceitual entre o indivíduo e a pessoa jurídica de direito público? Por que o raciocínio não serviria? Então, eu estou aqui dizendo que há apropriação indébita. Eu não estou dizendo isso, mas por que o patrimônio do indivíduo, quando sai da sua esfera e vai ao poder público, por que nós não poderíamos cogitar de alguma figura semelhante à apropriação indébita? Eu estou dizendo que há apropriação indébita. Um detalhe. No tema que está também fervilhante no Rio Grande do Sul, o corte do ponto e o desconto dos dias parados dos trabalhadores, nós temos posições conhecidas do Supremo Tribunal Federal no sentido de caracterizar este corte como apropriação indébita e com esta nomenclatura numa ação oriunda do Rio de Janeiro e depois numa ação oriunda de São Paulo, sem dizer assim, conestando e aplaudindo a ideia de pagar o dia, com uma observação, que eu acho que é aplicável à realidade gaúcha. A decisão mais recente que eu conheço sobre a matéria diz assim: não se pode pagar dias parados. Ao contrário do que eu estou dizendo. Os dias parados devem sim ser descontados, salvo, vírgula, se a razão da greve for não ter recebido os vencimentos. Bom, aí parece que tiraram uma fotografia, Rio Grande do Sul, manda para lá. No direito privado, isso aí se chama exceção do contrato não cumprido. Exatamente. Uma parte não pode exigir da outra se está descumprido. Agora, eu quero só fazer três considerações. A primeira é de que esses recursos, eles são guardados pelo Estado. Se estão com o Poder Judiciário ou com o Poder Executivo, estão com o Estado. Segundo, essa possibilidade, ela é absolutamente impossível. Nós estamos tratando de 5 milhões de processos, que uma boa parte, não se sabe quantos... Em momentos processuais completamente diferentes. São distintos, com juízes distintos, em momentos processuais diferentes. Essa hipótese só se realizaria em caso de uma... se rasgar a Constituição, a hipótese que tu falas... Código de Processo Civil, todas as demais leis, e dizer o seguinte, se implanta um sistema... Eu nem sei se existe... Nenhuma vez do mundo aconteceu algo de se rasgar toda a legislação e dizer o seguinte, agora os juízes têm um prazo de 1 ano para julgar todos os processos. Não tem mais recurso, não tem mais nada. Não existe isso. Absolutamente, a tese está correta, eu acho que a ideia está correta. Aliás, a ideia poderia estar melhor ainda trabalhada se buscasse garantir que o rendimento de 14,25, que os juros de 14,25 ficasse com as partes, que ganham só 7. Aí é que é o ponto. Veja bem, a parte ganha 7 e os outros 7 fica com o Estado. Antes ficava com os bancos, e aí que eu cumprimento o Tribunal de Justiça, hoje fica com o Estado. Poder Judiciário, que é o Estado, que é parte do Estado, que integra o Estado. A postergação aqui dita... O que o governo fez... Tu perguntaste, Brito, me perdoe, tu perguntaste se os juízes poderiam postergar. Não. O que permite a postergação são as nossas normas, é o nosso código, são um conjunto de normas que nos permitem e que quem promove são os operadores do direito. Eu também sou advogado, não exerço, mas um pouco sei que são os advogados que buscam as brechas legais para postergar. Se o meu cliente não quer ver um determinado resultado, eu tenho no meu horizonte uma prerrogativa, né, deputado Mainardi? Uma prerrogativa, ainda bem que existe a democracia. Claro, eu sei, é da democracia, é do jogo democrático. Que bom, né? São das normas, as leis foram feitas exatamente para o contraditório. É interessante para o meu cliente eu postergar. É interessante para o cliente do meu colega advogado que a decisão seja mais rápida, e é o juiz que julga. Então, também é relativo isso. O mais importante é que, no meu entendimento, e isso eu quero deixar registrado, que esse recurso,
está parado em uma conta e ele passa a ser utilizado. E no governo Tarso, que é o governo que mais sofre ataques, digamos assim, por ter utilizado esse recurso, uma boa parte desses recursos foram utilizados para o pagamento de precatórios. Que, aliás, nós podemos falar sobre precatórios e RPVs, porque havia e há ainda um passivo enorme de precatórios no estado do Rio Grande do Sul. Então, se o dinheiro, também defendo essa tese, eu penso essa seguinte situação: eu sou o credor do Estado e está sob o controle do Estado, sob a guarda do Estado, 10 bilhões 122 milhões, que é o valor do total dos depósitos judiciais. Por que se o Estado está com esse dinheiro, pagando para a parte apenas a poupança, por que ele não me paga esse direito que eu tenho contra o Estado? Não, mas o dinheiro não é do Estado, mas está sob a guarda do Estado. E por último, por derradeiro, eu tenho que fazer uma referência ao Banrisul. O Banrisul é um banco, Sr. Marcelo, que a gente acompanha, um banco absolutamente forte, conceituado, rentável. Acho que no momento ele é mais forte que o Estado. E que não tem nenhuma possibilidade do Estado querer se apropriar do Banrisul. A governadora Ieda vendeu uma parte do Banrisul, algumas ações, chamam-se ações, capital do Banrisul. Vendeu e colocou no Estado, investiu no Estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, a possibilidade de privatização do banco está descartada pelo governo do Estado. Desde o princípio, o presidente do banco disse, quando ele foi ouvido na Assembleia, que estava descartado. E, felizmente, esse é uma das empresas, né, que o Estado é sócio, que também é seu dono e é o dono majoritário, é o acionista principal, que está fora dessa possibilidade de privatização. Bom, só uma frase. A ação aquela de 70 milhões de reais, que é a maior que nós temos aqui, se as partes fizerem um acordo naquela ação. Pois é. Essa é razoabilíssima. Bom, hoje tem na conta 1.144.272.000. Se fizer um acordo amanhã de manhã, às 8 da manhã, levar ao fórum, conseguir o alvará e for depois do almoço do Banrisul, sai com seus 70 milhões. Brito. 35 para cada um. Meia frase. Eu não sei. Não sei qual é o acordo. Provavelmente. Brito. Desculpa, por favor. Só recorrendo a 2001, lembrando que a Ordem ajuizou uma ação em 2001, já julgada pelo Supremo, que está em fase final de embargos de declaração contra o gerenciamento dos depósitos. Nós temos que recorrer às questões conceituais, porque esse sistema que nós estamos discutindo está prestes a acabar. Esse é o risco de nós analisarmos as planilhas, os números, e não recorrermos a conceitos. Bom, isso que o senhor diz, baseado nos sinais que o Supremo tem emitido a partir do andamento dos feitos, já colhendo pareceres, e no caso de 2001... Não, eu me refiro a uma outra ação. 2001 é outra ação. É outra ação já julgada. Em fase de embargo, lá adiante, e que diz que este sistema não é possível, que há inconstitucionalidade com relação a isso. Se esta ação foi bem proposta ou não, é uma outra discussão que eu aqui não me... Foi da ordem também? Foi da ordem. Ou seja, não podemos ficar imaginando que esta é a nossa fonte de salvação no Rio Grande. Por isso que eu volto à ação proposta pela OAB em 2012, que rediscute o contrato da dívida. É algo que pode efetivamente mudar o sentido do que nós estamos vivendo. O desembargador Túlio colocou sobre a mesa aqui... O Charlie Hebdo. Olha só. Dizendo que a França vai quebrar em 2017. Quer dizer, a gente sabe com muita antecedência quando as coisas podem acontecer ou não podem acontecer. Por isso que eu vejo com tranquilidade. Ou seja, a possibilidade, toda a questão do a sua advertência é que em Paris está assim. Em Paris está assim e eles estão dizendo que está assim. Nós temos sinais muito anteriores. Eu não vejo estes sinais aqui no Rio Grande do Sul, objetivamente, em relação a esta possibilidade de ter que subitamente devolver os 8 bilhões que ficariam simplesmente atirados aí no sistema bancário sem uso nenhum. E sabe por quê? Evitar a quebra em 2017. O crash da França, é o François Hollande. E o Charlie Hebdo diz que é missão impossível. Missão impossível. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, se for declarada inconstitucionalidade nessa ação que o Dr. Marcelo diz que está em sede de embargo de declaração, certamente o Supremo Tribunal Federal irá... Essa já foi, desembargador Túlio. Não, a que está nos embargos. A primeira dos embargos é de 2001. Essa já foi julgada. Sim, mas está com os embargos.
Sim, está com os embargos, mas para esclarecer apenas uma questão. Mas mesmo em sede de embargos, podem ser modulados os efeitos, caso o sistema todo venha abaixo, o que é o que se faz rotineiramente no órgão especial do Tribunal de Justiça. Outro dia eu fui relator de uma ação envolvendo 2 cargos num pequeno município do interior, que havia uma irregularidade na maneira em que foram criados, mas enfim, eram importantes, as pessoas estavam trabalhando modulado em 6 meses. Quer dizer, em 6 meses resolve, demite os 2, contrata de outra maneira, ou não contrata, ou muda o serviço. Né? Então, é uma particularidade também aqui, nesse cenário em que eu acho que as divergências que aparecem entre a postura da Ordem dos Advogados e o Tribunal e de alguns partidos políticos, elas são realmente, como o doutor Marcelo disse muito bem, são muito mais conceituais. E claro que no mundo ideal nós não teríamos nada disso. Bom, aí eu acho que nenhum de nós diverge. O que chama atenção, quem embargou o Estado? Na primeira ação? O Estado. O Estado do Rio Grande do Sul. Exatamente. O Procurador-Geral do Estado, em nome do Estado, foi lá e embargou. Exatamente. Isso começa em 2001, faz 14 anos. Este é um outro tema também, né? Isso. Faz 14 anos e, por isso, a reiteração... Não precisava a ação de hoje, né? Em verdade, essa ação... Não vai terminar tudo ao mesmo tempo, não te preocupe. Essa ação de hoje, ela sustenta a inconstitucionalidade das 2 leis, a de 2004 pode ser pelo acordo geral. Isso também não há. Por arrastamento, por consequência. Considerando a inconstitucionalidade originária lá de 2001, as 2 leis posteriores também viciadas por consequência. Certo. As ações de hoje... trazem à memória aquela que está lá embargada por enquanto. Exatamente. Vamos ao intervalo e voltamos para os blocos finais. São 2 blocos de encerramento, você sabe disso daqui a pouquinho. Conversas cruzadas, tratando do tema dos depósitos judiciais, as consequências, a ação da OAB, as ações da OAB, a visão da Assembleia, a visão do Tribunal e, ao fim e ao cabo, a expectativa do que está por acontecer. No âmbito do Judiciário, nós já estamos bem informados, porque está muito bem detalhada a caminhada da OAB no Supremo. E, realmente, se está no Supremo... Quem tem o direito de errar por último, né? Dizem as más línguas, né? O que é o Supremo Tribunal Federal? É aquele que tem direito de errar por último. Pois bem, nós não temos como pretender atrapalhar, atravessar esta caminhada. A ordem terá seus meios de acompanhar e fazer andar. Agora, lá na Assembleia Legislativa, o andamento nos oferece essas inquietações. Eu disse no começo do programa. Por que estamos com 3 convidados? Onde está o governo representado por seus parlamentares? Pois as bancadas que apoiam o governo negaram-se a vir ao programa. Então eu pergunto ao Mainardi, que leitura tu fazes, Mainardi, com a tua experiência já daqueles corredores? Como é que... Eu sei que as votações são muitas vezes resultado de acordos, muito diálogo, encontro de líderes. Como é que está nesse momento este tema específico deste projeto dos depósitos judiciais? Está deve fazer 1 mês e meio que nós propusemos na tribuna da Assembleia que o governador encaminhasse o projeto dos depósitos judiciais que nós aprovaríamos no outro dia. Isso foi para evitar o parcelamento de salários do mês de julho. O governo disse que não descartou, através de secretários, de líderes, de que poderia utilizar desse 1 bilhão em outro momento, que aquele não era o momento adequado. Aquilo já nos surpreendeu, novamente nos surpreendeu. Bom, no outro dia nós apresentamos o projeto e achamos que é constitucional. Por que achamos? Porque nós não estamos legislando no sentido de obrigar ninguém, de obrigar o Poder Executivo. Nós apenas abrimos a faculdade, facultamos que o governador Sartori, utilize de R$1 bilhão. Para o encerramento do Conversas Cruzadas, 1 minuto e meio para cada convidado. Sem provocação, o senhor sabe que no último bloco eu deixo o tempo livre aos convidados, como se fosse um debate eleitoral, para suas considerações finais
E quem está mais acostumado aqui com esse tipo de provocação é o Mainardi, ele é que vai começar. 1 minuto e meio para as suas colocações finais. Quero aqui concordar com a tese levantada pelo Dr. Marcelo da OAB. A questão da dívida é insustentável. Essa dívida começou lá atrás, não se sabe quando, de onde vem, de quando vem. Mas ela teve 2 momentos assim marcantes. O primeiro foi no governo Brito, quando foi feito o contrato dessa dívida. O governador Brito, com o Malan, Fernando Henrique, compuseram todas as dívidas numa só, com esta taxa de juros alta e corrigida pelo IGPDI. No começo do governo Brito, a dívida era de 20 bilhões, outro dia tu mostraste aqui. Né? E no final do governo Brito, ela foi para 44 bilhões. Foi o governador que mais endividou o Rio Grande, de 20 para 44. Depois disso, nada mais foi feito no sentido assim de tentar mexer. Quem mexeu efetivamente foi o governador Tarso. Inclusive colocou a sua candidatura à reeleição em risco. Ele disse, não vou concorrer se não resolver. De tanta pressão do Estado, de outros estados, prefeituras, mas ele coordenou essa pressão, se muda as regras, se baixa o juros, se muda o indexador e o Estado vai ter até o final, em 2027, uma diminuição de 19 bilhões e meio da dívida do Rio Grande do Sul. Foi o governador que mais desendividou o Estado do Rio Grande do Sul. Queria fazer essa consideração porque concordo com a tese, o governo atual, e nós todos temos que nos mobilizar agora para dar sequência no sentido de baixar o valor das prestações. Já que baixamos o juro, temos que baixar as prestações, as parcelas mensais que nós estamos pagando dessa dívida. Desembargador. A posição do Tribunal de Justiça, Brito, e foi muito bom a possibilidade que nós conversarmos hoje aqui, e explicarmos, é de resolver o mais rapidamente possível a questão das pessoas, do serviço público, do funcionalismo público. Um estado como o Rio Grande do Sul, que deve tanto ao serviço público, eu, filho de juiz, filho de professor, estudei em colégio público a minha vida inteira, eu dou muito valor para essas coisas. O estado se fez assim. Não se fez só com a iniciativa privada, nem só com o serviço público, mas o serviço público sempre foi um pilar para o Rio Grande do Sul. Então, aliviar o pagamento dos juros, não opor qualquer obstáculo ao aumento da utilização dos depósitos judiciais, ajudar o Estado a cobrar a dívida ativa, 32 bilhões a dívida ativa. Cada vez que a gente diz, o Estado diz assim, mas não dá para cobrar. Bom, mas aí não vai conseguir nem 32 mil reais. 32 bilhões, se conseguir cobrar 20% disso, acabou o déficit. Não é possível essa inércia, essa timidez e esse desânimo. Essa é uma preocupação que nós temos e desde o início, o Tribunal de Justiça é neutro, não tem nenhuma discussão político-partidária, mas nós somos parceiros. E evidentemente estamos mostrando materialmente como somos. O senhor, obrigado. Só para um esclarecimento, significa dizer na sua fala final que o Estado não tem entrado na justiça para cobrar pessoas que devem para o Estado sabidamente e irreversivelmente. É isto. Poderia entrar mais? Poderia entrar mais, Tá. Poderia impulsionar mais os processos. Nós temos a estrutura e se o Estado disser, nós precisamos especializar mais 1, 2 ou 3 varas, nós faremos isso. Mas a Fazenda Pública produz resultado para o Estado. Mas o Estado tem que correr atrás. Muito bem. Doutor Marcelo. Eu concordo integralmente com essa referência do desembargador Túlio, quer dizer, é um somatório de esforços e o Estado precisa fazer a sua parte. E quanto a isso, eu faço uma sadia provocação ao Poder Executivo, caro Brito. Por quê? Porque em 2012, quando a Ordem Gaúcha ajuizou a ação no Supremo para rediscutir a dívida, nós ficamos muito surpresos, porque o governo anterior não veio aos autos, aliás, veio aos autos, mas afirmou que não estava nem contestando a ação da ordem, tampouco aderindo à ação da ordem. E o governo atual, isso também nos causa muita surpresa, não manifestou-se lá nos autos da ação da OAB. Nós fomos visitar o governador Sartori, levamos a ação ao governador Sartori e o Estado do Rio Grande do Sul, do governo anterior e do governo atual, não foi ainda aos autos. Portanto, nós precisamos no Rio Grande do Sul deixar de lado os protagonismos, as vontades de paternidade. A estação não é da ordem, não é de A e de B, é de 10 milhões de gaúchos. E, portanto, nos causa muita surpresa esse tipo de conduta. E mais do que isso, nos causa muita surpresa a falta
do sadio grito, do brado do Rio Grande do Sul com relação a essas questões e da crítica à União Federal, a este Estado unitário que recebe 2/3 da riqueza e que trata o Estado federado como se fosse um ente de segunda categoria, apertando numa tecla do computador, no gabinete do Planalto Central e retirando o oxigênio do Estado tão próspero como o nosso, que já foi o celeiro desse país, marcado pela diversidade da sua gente, pela grandeza do seu povo. Muito obrigado, doutor Marcelo, muito obrigado, deputado Mainardi, muito obrigado, desembargador Túlio, muito obrigado ao senhor e à senhora que nos prestigiaram e que vão continuar com a programação da nossa TV Com. Vem aí mais uma vez o doutor Sorriso. Este programa será reapresentado amanhã às 9h30 da manhã. A qualquer momento, você sabe, né? tvcom.com.br. Você vai ao site da TV Com, ali está a página do programa e escolhe a hora, o momento e o lugar onde você quiser assistir e até discutir aquilo que aqui foi a nossa pauta. Amanhã, 9h30 da manhã, a reprise e 9h30 da noite, outra apresentação do Conversas Cruzadas. E o tema amanhã é cantar o parabéns a você. Parabéns a você. 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. Exatamente amanhã. O programa vai falar, é claro, de Dia do Consumidor, de Código do Consumidor, propostas legislativas de ampliação de poderes aos PROCONs e outras medidas. Amanhã, no Conversas Cruzadas. Boa noite.